Pessoal, quando a gente fala da questão da podridão de vagens em soja, a gente pensa logo nas ferramentas químicas, né, que são fundamentais, né? Mas uma coisa importante é, antes de chegar nelas, a gente entender como é que funciona isso daí, né? Como é que funciona esse cenário de doenças aí. Porque não é de hoje, mas doenças ditas secundárias ou de baixa importância estão cada vez ganhando mais importância hoje. Por que isso? Porque literalmente estamos usando cultivares cada vez mais sensíveis a doenças e de alto teto produtivo. Então o que está acontecendo nisso tudo? Estamos buscando inclusive semear talvez quase a mesma cultivar numa grande área de campo, numa grande área de lavoura, não estou dizendo no país inteiro, até Bolívia, Paraguai, em cima desse cenário. Então eu acabo tendo o quê? Uma facilidade para esse patógeno em monocultura, uma doença que era dita secundária, se tornar um problema grande. E aí o que vai acontecer? Precisamos proteger isso desde o início. Acaba que aquele problema lá de vagens, que a gente acaba vendo problema na semente, problema de podridão de vagens, queda no teor de proteína, queda no vigor de germinação de sementes, acaba que isso começa desde o início. Por quê? Porque estamos vendo que cada vez que começarmos mais cedo o manejo de doenças, eu consigo proteger esse tecido desde o início. O fungicida é feito para proteger tecido verde, não é para controlar doença instalada. Então, veja bem, nós temos antracnose desde cotilédones, a própria diaporte, temos o septore, cercospora, desde a unifoliolada, temos depois mancha-alvo, antracnose novamente, e tudo isso muito no início, nos primeiros 30 dias de vida dessa planta. Então eu preciso entrar com fungicida mais cedo, fazer intervalos mais compactos. E uma coisa importante que a gente está vendo, especialmente nesse final do ciclo, que está ajudando muito a reduzir também esse cenário de podridão de grãos, porque lá no final do ciclo, com muita chuva, há uma incidência muito grande de podridão de grãos e grãos avariados, porque a chuva vai fazer essa migração de fungos para a vagem e da vagem para o grão. E estamos tendo resultados muito interessantes com a aplicação de fungicida lá no final do ciclo, lá no final do enchimento de grãos, que geralmente a gente para de aplicar o fungicida ali no meio grão, no R5.3 mais ou menos. E a gente está vendo que a aplicação, por exemplo, de um clorotalonil ou uma mistura com triazol lá no R5.5 tem ajudado a reduzir ou estender essa proteção até o final do ciclo, até a colheita. E uma coisa importante também estamos vendo, que a dessecação para a colheita também é uma ferramenta, porque eu preciso tirar esse grão rápido da lavoura, antes que a doença avance. Então, veja bem, tudo isso é parte do manejo. E agora, recém que vamos pensar nas questões químicas, porque são fundamentais. Mas eu preciso saber que tem que começar cedo, fazer intervalo compacto e também colocar aquela aplicação no final, seguida da dessecação, por exemplo. Então, se eu olhar para as ferramentas químicas, o que nós temos, né? Das carboxamidas hoje, a gente já sabe que são importantíssimas nesse manejo, né? E começando nesse início, né? Ferramentas químicas das carboxamidas, o benzovidiflupir tem uma pegada bastante interessante, o impirfluxan, uma pegada interessante também. Temos das estrobirulinas, está se mostrando que a picoxistrobina é uma estroberulina aí, de todas elas aí, com uma pegada interessante nesse manejo aí, que irá resultar em menor porcentagem de grão ardido, menos incidência de vagens, menos incidência de podridão em vagens. Então tu tem, por exemplo, nesse papo que a gente está com a própria questão do Vessária, que é a mistura do benzovidiflupir com a picoxistrobina, né? Numa formulação bem ajustada, com óleo já, que permite essa performance interessante nesse manejo. Para todas as doenças, eu preciso rotacionar as ferramentas. Então eu posso rotacionar carboxamidas, estrobirulinas, misturas como proteoconazole, triazóis, e eu preciso entender que isso aí vai me levando até o final do ciclo com mais proteção de planta frente a doenças. Porque essa podridão de vagens, existe um complexo que é formado por diaporte, antracnose, temos cercospora, temos corinéspora, às vezes inclusive temos macrofomina, às vezes até fusário nas vagens lá no final. Por quê? Porque precisamos fazer uma proteção desde o início. E uma coisa que está muito visual aqui também para a gente nesse final de ciclo é o seguinte: uma planta doente de uma doença, ela passa a ser doente ou estar vulnerável a ser doente de outras doenças. É que nem nós. Quando estamos doentes de uma doença,
nossa imunidade fica mais baixa e eu acabo sendo predisposto a outras doenças. Planta é igual. Então, o que a gente tem que fazer para resumir? Começar no cedo, fazer intervalos compactos e não esquecer daquela última aplicação lá do final do ciclo e, se possível, dessecar para colher, para retirar esse grão o mais rápido possível da lavoura. Pensando sempre nessas ferramentas químicas, rotacionando, buscando a carboxamida e subirulina de boa performance e triazol, triazolintione, e nós vamos chegando ao final com um guarda-chuva de proteção, literalmente em todo o ciclo da planta. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.